dia 2 de dezembro de 2020. Estamos começando mais um seminário AFIO Brasil. Hoje teremos a presença, então, da Rejane Matos, que vai falar sobre, o tema da fala dela é das fissuras às costuras, mulheres e libertação. Ela é membro da Rede Africanidades da Universidade Federal da Bahia. Depois da fala da Rejane, nós teremos a fala do John Leno Mariano de Lima, sobre o tema O Problema Fundamental na História da Filosofia do Brasil. O John é da Universidade Federal de Alagoas. Então, vamos começar com a Rejane. Rejane, você tem 30 minutos, depois o John tem 30 minutos e a gente abre para as perguntas, as considerações, os diálogos, tá bom? Então, um bom seminário para todas e todos. Rejane, vou passar a palavra para você, minha cara. Gratidão, Ofélia. Boa noite a todas, a todos e a todes. Peço licença aos meus mais velhos, às minhas mais novas, aos meus iguais. Peço licença às minhas ancestrais, principalmente, porque é movida por esse sentimento, por essa ancestralidade, que eu venho enfrentar aqui os meus iguais, os meus parceiros, porque, como eu ouvi hoje, eu estou num lugar que é o meu lugar também, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto contribuindo e onde eu venho beber também para me nutrir. E hoje eu venho trazer uma proposta de pesquisa que me constituiu na academia e me mobiliza por dentro dela. Porque, como eu aprendo dentro do feminismo negro, é preciso mover, é preciso ação. E essas ações, elas se dão desde a academia também e na militância, nos movimentos, no movimento negro, no movimento de mulheres, nos movimentos que ainda, diante do contexto aterrador que a gente enfrenta hoje, não só pandêmico, mas político, esses movimentos, eles fazem muita diferença, principalmente quando eu me debruço para pensar o movimento das mulheres negras, principalmente, que é o que mais tem me interessado. Antes de trazer a ideia que me provocou, que me espantou, já que eu também sou da filosofia, e aqui eu estou falando com filósofos e filósofas, eu quero trazer um pouquinho do meu contexto, de como que eu me encontrei estudando filosofia da libertação, considerando que passei por uma graduação que não me propiciou essa possibilidade, eu não tive acesso, e acredito que muitos aqui também não passaram necessariamente na graduação pelos acessos aos textos de filosofia da libertação, e se passaram possivelmente por optativas. E, no meu caso, não foi diferente, como também não foi diferente na minha formação, não ter encontrado textos, estudos que trouxessem produções em torno do pensamento de mulheres filósofas, mulheres que pensaram o Brasil, mulheres que pensaram temas em torno do contexto do Brasil, que pensaram os seus contextos de gênero, de raça ou social, ainda que elas existam e já existissem há bastante tempo. Então, eu sou do sul da Bahia, né? Eu sou de Canavieiras, um arquipélago aqui no sul da Bahia, e com 17 para 18 anos eu saí daqui para estudar numa cidade próxima, porque como a cidade aqui é bem pequenininha, eu estou aqui agora, na época, e ainda hoje a gente não tem nenhuma universidade mais próxima, a não ser a que é de Ilhéus, 2 horas e meia de viagem. E nesse contexto, eu fui para estudar em Ilhéus e por conta de um curso de filosofia que eu comecei a fazer na Universidade Estadual de Santa Cruz. Nesse tempo, como eu já narrei, não houve acessos para além daqueles que já são esperados, os estudos em torno dos europeus.
né, Nietzsche e toda essa turma que a gente já está cansado, que já é até uma novidade, né? Porque pensar também, porque também é essa coisa, né? Quais os que você escolhe para se aproximar mais? Marx, e aí Gramsci, e aí vai. E mulher mesmo, eu até a Hannah Arendt, eu não havia ainda ali naquele contexto acessado por pura falta de indicação e etc. Mas eu mesma, em busca, já mais para o final, é que com mais autonomia, é que fui percebendo essas outras possibilidades. Nem a Simone de Beauvoir, a gente não tinha ainda, eu pelo menos na minha turma, a gente não tinha aí essas preocupações, né, como proposta de docentes, de professores, para que a gente se debruçasse sobre, a não ser que fosse uma iniciativa mesmo. Bem, na sequência, eu já morando em Salvador, eu vim para estudar pedagogia, e além de outros contextos, e começo a fazer isso lá na UFBA. É aí que eu me deparo já com temas que me remetem à minha própria construção enquanto mulher negra. É aí, nesse contexto, porque eu já vinha com sinais disso por conta de acessos de literatura, Lima Barreto e etc., onde eu fui percebendo mais o meu lugar. No entanto, assim como a Lélia Gonzalez, eu também fui embranquecida. E só depois, quando chegando já, né, nessa maturidade, mais dos 26, 27 anos, é que eu fui me descortinando, acessando essas informações, participando do movimento negro em Salvador, participando dos movimentos em Salvador, é que eu fui compreendendo, percebendo essa minha identidade de mulher negra. Eu fui construindo, né? E mais tarde fui acessando, então, autoras, mas bem mais tarde já, depois do curso de pedagogia, já no NEIM, já pensando mulheres, gênero e diversidade, e os acessos maiores a textos como da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, da Jurema Werneck, da Beatriz Nascimento, e de tantas outras, e agora mais atualmente a Carla Cotirene, e tantas outras, é que esses atravessamentos me deram direção e compreensão, e me espantaram no sentido de, ao pensar a filosofia da libertação, com essa inserção que eu tive lá na pedagogia, lá atrás, e aí eu retrocedo um pouco, porque eu adiantei, para ficar mais emocionante. Lá na pedagogia, foi lá que eu estudei filosofia da libertação com o professor Eduardo, inclusive. Foi ele que me trouxe essa possibilidade, me apresentou, inclusive, o Euclides Mansi, e foi a partir da leitura do Euclides, a partir dos mergulhos nessa sistematização, nesse poder que ele tem, né, de sistematizar, de trazer as fundamentações teóricas, é que eu fui descortinar melhor o que é um pensar filosófico. Até então, eu costumo dizer que a filosofia que eu tinha acessado antes era bem esquizofrênica. E por isso, por pensar problemas que não são geograficamente localizados, e principalmente por cabeças que se pensam universais, para entender o que é o Brasil ou os problemas que nos atingem. E aí não dá muito certo. O desinteresse foi bastante grande. No entanto, a sede de conhecer permaneceu e a estrada não parou, e eu fui aproveitando, e com esse acesso à filosofia da libertação, e também dizer que esse acesso partiu de um curso de economia solidária, um curso do EPES, inclusive, que a Gisele conhece bastante. Esse curso me viabilizou conhecer não só o próprio professor Euclides, mas o professor Eduardo, e lá mais tarde, na pedagogia, numa disciplina que, na época, só o professor Eduardo que se ocupava, que era para estudar, para dar conta da 10.639, né, que eu fui poder, então, aprofundar mais essas compreensões acerca da negritude, a história da África, e
essas questões da diáspora e etc. e tal, e a filosofia africana, né? E aí os interesses, eles mudaram, né? Eles aumentaram no sentido de continuar pensando esse campo da filosofia. Mas, como eu já tinha adiantado, isso não ficou só no campo da filosofia, no sentido de pensar a filosofia da libertação e a filosofia africana. Minha passagem pelo NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinar sobre a Mulher, que hoje é um departamento da Universidade Federal da Bahia, me mobilizou, inclusive, para entender melhor o que é o feminismo negro, para entender melhor quem são essas mulheres que pensam o Brasil desde o contexto da prática e da teoria, e entender como é que essas mulheres, com tantas adversidades, com tantas questões, com tantos impedimentos, com tantas opressões, como nos ensina as categorias que nasceram, inclusive, desse espaço. Eu escrevi um monte de coisa aqui, um monte de papel aqui, eu não estou olhando mais nada, agora eu vou só falar, tá? Porque eu já me perdi nos papéis. Então, como eu estava dizendo, me interessei exatamente por esse contexto do feminismo negro, por minha própria implicação enquanto mulher negra, com meu próprio entendimento de responsabilidade, ao perceber o tamanho da importância e das transformações que essa categoria feminismos tem, e mais ainda feminismo negro por conta desse contexto racista, da estrutura da sociedade, por entender todas essas complexidades, é que eu me interesso mais ainda em poder pensar isso em relação à filosofia da libertação. Entender como que esse movimento que nasce praticamente na mesma época, na década de 60, 70, e que pensam libertação, pensam estratégias de libertação, no caso da filosofia da libertação no Brasil, pensando os modos, as maneiras, se interessando por temas que são exatamente no sentido de perceber, de entender, de ouvir o outro, de ter essa condição de deslindar, né, essas opressões. E ainda assim, esses movimentos da filosofia da libertação, eles não se aprofundarem, esses olhares, essas aproximações, elas não se darem com o feminismo, muito menos com o feminismo negro. E me intriga muito, e me intrigou muito até muito pouco tempo, como e por que isso não se deu. Como e por que filósofos como, por exemplo, Lélia Gonzalez, ela não compõe esse contexto de pensadores e de pensadoras. Como que a Sueli Carneiro, por exemplo, que é viva ainda hoje, não passou por essas aproximações também, né? E o próprio movimento da filosofia da libertação não se debruçou sobre as produções como as categorias, né? E aí eu cito a da interseccionalidade, que é tão forte no feminismo negro, em função de reunir o entendimento de opressões não só de raça, que é um tema que a gente não percebe sendo tratado com profundidade pela filosofia da libertação, como também de gênero, que é uma outra categoria que a gente também pode identificar não ser tratada com profundidade pela filosofia da libertação, com exceção dessas questões sociais, que aí a gente percebe muito mais cuidado, muito mais aproximação, mas efetivamente o movimento de estudo que é desenvolvido desde a academia pelas ativistas, porque elas não estão só na academia, elas são ativistas e, portanto, a partir do que produzem e que percebem no movimento das mulheres
nos seus contextos, nos seus lugares, desde os seus lugares, promovem categorias que pensam essa realidade e que efetivamente se preocupam em pensando essa realidade, ampliar os horizontes de libertação. Então, é um movimento, é uma categoria que se preocupa, que se debruça sobre o problema da libertação. E, não diferentemente, a gente tem na filosofia da libertação esse cerne de preocupação, que inclusive nomeia, né, essa filosofia de libertação. Então, dito isso, eu situo qual é hoje a minha preocupação. A minha preocupação hoje é entender, a partir de intelectuais como Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro e a Beatriz Nascimento, como que as categorias que essas filósofas, no caso, as filósofas Sueli e a Lélia Gonzalez, mas a Beatriz Nascimento eu coloco no hall, porque, ainda que não filósofa, é alguém que também produziu filosoficamente, e perceber aproximações no entendimento de libertação para dentro da filosofia da libertação. Compreender como é que o feminismo negro ele contribui também para pensar a libertação e relacionar isso com as produções filosóficas da própria filosofia da libertação. Então, eu penso que ainda está bastante, diria assim, bastante alargado ainda, não está tão restrito, não está tão delimitado, vamos dizer assim, o problema. No entanto, é nessa senda que eu quero seguir na pesquisa. É nessa senda de compreender desde o feminismo negro e suas categorias, e aí eu trago a Lélia Gonzalez com a categoria da mulher negra, a categoria da africanidade, como é que essas categorias de tamanha competência, de tamanha engenhosidade, e que estão aí, estão presentes, compondo o nosso rol de possibilidades para pensar outras sociedades, como é que essas categorias elas podem podem ampliar isso para dentro da própria filosofia da libertação hoje, né, nesse contexto que a gente percebe tão recrudescido e onde os estudos de gênero, por exemplo, eu imagino que quanto mais a gente puder fazer escolhas nesse sentido de pesquisas em torno dessas questões, não só de gênero, mas também de raça, o quanto que isso é potente para conseguirmos vislumbrar alguma possibilidade de transformação dessa sociedade e, quiçá, do mundo. Eu separei aqui um poema, porque eu penso que pesquisa acadêmica é bastante sério, mas beleza também é bastante sério. Então, para a gente poder respirar um pouquinho, eu trouxe um poema que eu quis que fosse da Beatriz, mas quando eu me deparei com esse da Evaristo, eu não resisti e acabei escolhendo esse. Então, eu quero pedir licença para vocês para poder trazê-lo antes de poder fechar. Eu acho que eu estou no tempo, né, Ofélia? Sim, Rejane, você ainda tem 12 minutos. Beleza, então dá tempo. Esse poema, ele se chama Sonho. E ele deixa eu ver, é esse mesmo? Peraí. Esse também foi um maravilhoso, mas não é esse não. Peraí. Foi esse aqui que eu escolhi. Peraí, só um instantinho. Ainda bem que eu tô com folga. Aqui, achei. Na verdade, Sonho é lindo também, se der tempo eu posso trazer para vocês, mas esse aqui eu acho que é fantástico.
A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainás, izingas, gambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormece jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lambradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Esse eu dedico a vocês, graças a Conceição Evaristo. E ela escreve em memória a Beatriz Nascimento, uma das que eu chamo para conversar, para desenrolar esse meu intento de pesquisa. E eu acho que eu acabei. Ofélia, você está aí? Tá aqui. Me salve. Rejane, obrigada, foi lindo. A gente vai pedir para o John fazer a apresentação dele e depois do John a gente abre para as perguntas e a gente faz aquele rito, né, de fazer inscrição pelo chat e a gente vai organizando as falas. Lembrando sempre que aqui na FIO Brasil, mesmo que as mulheres se inscrevam depois dos homens, elas falam primeiro, tá bom? Então, Rejane, muito, muito, muito obrigada. E vou passar, então, a palavra para o John. Ofélia, só vou pedir, só para saudar de novo, já foi saudado no chat. Nas quartas-feiras, a gente também tem reunião da Rede Africanidades aqui na Bahia. Como a Rejane é da Rede Africanidades, iria apresentar a mesma pesquisa na rede, mas hoje resolvemos juntar os dois grupos, então saudar a Rede Africanidades como um todo, que está conosco aqui. As reuniões são sempre no intervalo das reuniões da FIO Brasil, porque a gente participa das duas coisas. Hoje, excepcionalmente, estão todos juntos. Bacana. Beijo. Bem-vindas, bem-vindos, pessoal da Rede Africanidades, ao Seminário AFIO Brasil. E, John, é com você, meu caro. Ó, vou marcar aqui meia horinha para você, tá bom? Tá ok. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Rejane pela apresentação e pela Rede de Africanidades. Sejam todos bem-vindos. E agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão participando. Eu ia fazer uma apresentação no slide, mas devido ao tempo, achei que não seria oportuno fazer isso. Decidi assim, fazer uma exposição explorática desse tema. O tema não está, primeiro ressalva que eu queria trazer é que o tema não está fechado. A pesquisa em si não foi foi produzida uma monografia a partir dessa pesquisa, mas foram dados para mim os primeiros passos, porque existem muitas lacunas que, durante a minha pesquisa, eu pude perceber diante desse tema, que é muito amplo. E como eu queria apresentar ele, assim ele tornou-se um pouco mais amplo e mais complexo. Trabalhar a questão do problema fundamental na história da filosofia no Brasil não é uma tarefa fácil, porque tem que levar em consideração vários fatores históricos, antropológicos, das ciências sociais e da filosofia. Quando eu tentei trabalhar a questão do problema na história da filosofia no Brasil, o primeiro grande obstáculo que você, enquanto pensador um pesquisador tenta inferir sobre esse tema, é como trabalhar esse tema. Existem duas formas de você elaborar um estudo sobre a história da filosofia no Brasil. A primeira, de forma até tradicional, é você trabalhar a partir das temáticas, das correntes filosóficas que foram inseridas no Brasil ao longo de sua formação histórica.
Essa forma é desenvolvida amplamente pelo um brilhante escritor chamado Antônio Paim. Ele desenvolve dessa maneira. E a segunda forma, que é uma forma um pouco mais trabalhosa, que você não leva em consideração apenas essas correntes que vieram para o Brasil, mas você leva em consideração o contexto histórico. E a partir desse contexto histórico que você vai trazendo como vieram e como foram trazidas essas correntes no Brasil em relação a esse contexto. O primeiro autor que vai fazer isso vai ser João Cruz Costa, em sua obra A Contribuição à História das Ideias no Brasil. Pois bem, trabalhar a história da filosofia no Brasil, o seu problema é fazer um resgate dos principais autores em relação a como o tema foi desenvolvido. E quando eu falo isso, eu tenho que remeter ao primeiro autor que vai desenvolver esse trabalho crítico e fazer essa denúncia, mas não tão ampla como vai ser desenvolvido por outros autores. O primeiro autor que vai fazer essa denúncia vai ser Silvio Romero, em 1878, com sua obra Filosofia no Brasil. O primeiro resgate que ele tenta fazer, e que ele vai fazer a denúncia em relação à predileção por autores estrangeiros e a não continuidade de autores brasileiros em uma pesquisa plena. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os autores brasileiros não descendem um dos outros, durante principalmente o Brasil Império. Essa pesquisa e essa crítica levantada por Silvio Romero vai ter uma continuidade anos para frente, com um outro autor clássico, que vai ser João Cruz Costa. Ele vai dar o nome dessa problemática, o nome de complexo de inferioridade. O pensador brasileiro teria a necessidade de reconhecer num outro, esse outro é o europeu. A gente vem aí a questão do eurocentrismo, já dito de forma clara esse aspecto de se basear na Europa para poder pensar algo e ser levado a sério por meio do complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade vai ser trabalhado e desenvolvido mais anos mais para frente, com outro autor, Roberto Gomes, na obra chamada Crítica da Razão Tupiniquim. Roberto Gomes vai fazer um longo percurso, não como Cruz Costa, nem como Silvio Romero, vai fazer um percurso diferente. Por meio do ensaio, ele vai elaborar os principais aspectos da história da filosofia no Brasil em meio à problemática, que é a problemática da razão ornamental, que o pensador brasileiro fica a refém dessa predileção estrangeira, em que vai trazer como um grande problemática o nome desse problema. E o nome desse problema vai ser o quê? Vai ser problema de originalidade. Esse problema de originalidade que vai ser denunciado por Roberto Gomes vai ser desenvolvido por outros autores. Mas quando eu pego que o Roberto Gomes trouxe esse problema de originalidade, ele vai desenvolver como é desenvolvido esse problema. E dentre os principais desenvolvimentos elaborados pelo autor, é posto que o pensador brasileiro, como foi denunciado desde 1878, ele tem essa necessidade de querer algo da Europa e de fazer a Europa ser o centro de seu dizer. Ele quer ver o Brasil, segundo Roberto Gomes, a partir dos olhos europeus. Ele vai chamar isso de ver a partir dos olhos alheios. Isso vai acabar que o pensador brasileiro vai ter uma frustração, porque ele vai trazer de forma imediata um pensamento que não corresponde à sua realidade e vai trazer para cá. O que vai acarretar o pensador brasileiro é a frustração e a tentativa de ser reconhecido pela mãe Europa. A forma como o Roberto Gomes vai desenvolver essa temática vai ser para além disso. Quando ele vai, para além de demonstrar o problema, vai dizer como o pensador brasileiro poderia pensar a sua realidade. Ele vai caminhar um caminho de que nós não devemos, não é desreconhecer na Europa o pensamento dela, nem não é negar a Europa como pensadora de um conhecimento filosófico. Não é isso. Mas é fazer uma apropriação. Eu posso pegar um sistema filosófico e incorporar
a minha realidade. Quando eu faço isso, eu estou fazendo aquele sistema meu. Agora, aquele sistema filosófico é meu, não é mais europeu. É meu, porque eu incorporei, baseado-se na minha realidade. Primeiro, eu estou partindo da minha realidade para fora, para fora, a partir da minha realidade, que eu vou dizer o que me serve e o que não me serve. Não tem isso de eu estou refém do pensador europeu e que ele vai me dizer o que eu devo escrever, o que eu devo ler, como eu devo pensar, o que eu devo comentar. Isso é um modelo tradicional de se fazer filosofia. A gente pode pensar, esse problema foi superado. Mas a temática continua. Outro autor importante que vai trabalhar isso é Robert Schweitzer, quando vai trazer essas ideias amplas europeias que vêm para o Brasil de forma quase predominante, vai vir também norte-americana, que vai ser todo esse âmbito do eurocentrismo, como as ideias fora do lugar. Esse capítulo imenso, gigante de crítico, ele vai trazer exatamente, esse é a grande síntese, as ideias fora do lugar, em que o pensamento brasileiro, ele é refém de um pensamento que vem de fora para dentro, e que esse pensamento que está vindo não condiz com a realidade nossa. Em 2006, Roberto Machado vai dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Nessa entrevista, Roberto Machado, que é um professor, ele vai dizer que o pensador brasileiro está preocupado bastante em fazer a história da filosofia no Brasil. Isso é a preocupação. E falta-lhe ousadia. O que a gente tem que dizer, o que falta-lhe ousadia, vai ser retomado em 2019 com João Teixeira, em um artigo. Ou seja, o problema não parou, ele continuou, mas mudou a ótica. Outra pessoa continuou a problemática. Quando João Teixeira retoma essa problemática da ousadia, falta ousadia para o pensador brasileiro, mas qual seria a causa dessa ousadia ao pensador brasileiro? Ele vai trazer como um grande patamar o colonialismo cultural. E a partir dessas problemáticas, em relação à história da filosofia no Brasil, que a gente vai partir para a segunda etapa. A segunda etapa é discernir ou utilizar como instrumento um conceito de filosofia, porque precisamos de um conceito de filosofia para avaliarmos a história, o problema na história da filosofia no Brasil. Quando eu faço essa ponte entre o problema e um conceito de filosofia, eu estou fechando uma lacuna. E essa lacuna é exatamente a falta de um conceito, tomar um conceito de filosofia que poderia dar conta em relação a um estudo do método e do que é produzido pela filosofia, para se fechar enquanto um conhecimento filosófico. O conceito de filosofia que eu estou utilizando em meu estudo é o conceito de Deleuze, conceito de filosofia deleuziano-guattariano, que, de forma bem direta, na página 8, ele vai trazer que filosofia é a criação de conceitos. E quando ele trabalha essa questão de filosofia é a criação de conceitos, está implícito daí várias formas, várias, entre aspas, características gerais. Vou dizer as principais, não todas, porque o meu objetivo não é trabalhar o conceito do conceito, sim o conceito de filosofia. Porque os conceitos de filosofia eles sempre devem ser novos. E sendo esse é o objetivo da filosofia, segundo Deleuze e Guattari. Os conceitos, eles precisam partir de outros conceitos para serem criados. O conceito, ele sempre remete a um problema, ele tem sempre a sua história, e para ele ser criado, ele tem uma necessidade. Essa é um ponto-chave. O conceito de filosofia tem que ter necessidade. Isso é importante porque ele vai trazer, em várias entrevistas que Deleuze deu, é de que quando eu falo que eu estou produzindo conceitos em filosofia, não é que eu vou, de repente, ir para um céu mágico e o filósofo vai lá e pega um conceito do céu. Hoje eu vou fazer um conceito. Não é isso. Tem uma necessidade para mim criar esses conceitos. E quando eu pego esse conceito de filosofia deleuziano-guattariano para avaliar o problema na história da filosofia no Brasil, eu me remeto aqui a um problema fundamental na história da filosofia no Brasil, que é exatamente avaliar esse impacto entre o conceito no problema na história da filosofia no Brasil. E quando a gente faz esse caminho, a gente percorre em 3 grandes caminhos. Quando eu faço uma avaliação histórica do Brasil em relação ao problema, que são a América Portuguesa, o Brasil Império e o Brasil República. Quando eu me remeto ao Brasil, a América Portuguesa, o que mais fica centralizado em ampla variação e fica em grande exposição é o problema de originalidade. Quando eu penso no problema de originalidade
é de acordo com uma não verificação da sua necessidade, uma abertura para ideias e uma abertura para transplante de ideias. Não só isso, a própria elite que aqui estava sendo desenvolvida não estava preocupada com o que estava acontecendo, com o que quais eram as ideias que estavam sendo desenvolvidas aqui. Então, queriam trazer para cá. Isso vai continuar até a expulsão, isso vai continuar mesmo após a expulsão dos jesuítas, com o empirismo mitigado, ou alguns chamavam o período de ilustração, em que você vai ter essa continuidade, até uma continuidade um pouco mais severa, que você vai ter, de fato, manuais sendo copiados e colados. E quando eu digo que no Brasil Império, após a independência, vai continuar esse problema, denunciado por Silvio Romero, denunciado por João Cruz Costa, por Roberto Gomes, por Roberto Schweiss, por Roberto Machado, e Roberto Viva Flores e João Teixeira, eu vou trazer a problemática do Brasil Império como não só essa problemática de originalidade, mas também uma problemática do estrangeirismo, que é um resultado do eurocentrismo. Quando eu falo que existem esses dois problemas, a produção de conceitos não é levada em consideração, porque eu não estou me baseando na minha necessidade, nem nos problemas que estão vindo para cá. Eu estou me baseando em o que eu devo trazer para cá. E essa problemática vai continuar no século XX ao século XXI. Pensa, por exemplo, com a necessidade que é denunciada bastante por Roberto Gomes, em o pensador brasileiro trazer para o Brasil qualquer filosofia nova, europeia, principalmente, norte-americana. Qualquer filosofia nova tem que vir para o Brasil, porque o novo é a verdade. Tomando a partir disso, que o novo é verdadeiro, qualquer pensamento novo é verdadeiro, sem levar em consideração o seu estudo, sem levar em consideração a sua realidade, mas sim levar em consideração o que está sendo feito de novo lá. A gente vê o aspecto alienante que o pensador brasileiro está contido. E esse problemática do estrangeirismo não para no Brasil Império, mas continua no Brasil República. Continua tanto que a gente vai ter, até como um ponto inicial para a discussão, o problema levantado por Alberto Viva Flores e João Teixeira, em 2017 e em 2019. Quando os autores, cada um em sua obra, trabalham a continuidade do problema de autenticidade e originalidade, e trabalha essa questão não só de originalidade, mas também a problemática do colonialismo cultural, que faz com que o pensador brasileiro tente se limitar ao que vem de fora. Tanto é que ele expõe a si essa necessidade de ser reconhecido por um pensador europeu. E essa necessidade de ser reconhecido acaba impedindo o pensador brasileiro de ir em busca da identidade. E esse é o problema fundamental na história da filosofia no Brasil. É pensar que não existe uma possibilidade de se fazer filosofia no Brasil, porque o que existe é uma possibilidade de uma filosofia europeia vinda para o Brasil. Essa é a única forma de fazer filosofia no Brasil? Não, não é. Quando pega essa denúncia elaborada por esses autores que eu citei, e em paralelo ao conceito de filosofia no Brasil, é importante ressalvarmos que o problema em si tem uma superação. E é sobre isso que eu quero falar agora. A superação do problema fundamental na história da filosofia no Brasil. Quando eu penso nesse problema fundamental, que tem que levar em consideração a criação de conceitos, elaborado por Deleuze-Guattari, eu penso que os conceitos e a filosofia têm o seu papel criador no mundo, tal como tem o papel criador no mundo as ciências e a arte, como as três grandes formas de criação de conhecimento no mundo. Isso dito por Deleuze e Guattari em várias entrevistas, principalmente por Deleuze. Quando a gente se remete a isso, eu penso a superação de modo exemplificado com a obra filosófica de Henrique Dussel.
por que a obra filosófica de Henrique Dussel é utilizada aqui como exemplo no problema? Porque o filósofo Henrique Dussel, ele vai trazer em patamar não apenas o pensar a sua realidade. Quando Dussel começa a desenvolver a sua pesquisa e começa a desenvolver a sua grande obra, em que eu não tenho aqui o objetivo de apresentar ela, mas sim pontuá-la como exemplo, ele vai trazer em evidência os problemas com que a sua realidade enfrenta, ou seja, os problemas que a América Latina enfrenta e outros países periféricos, em que pensar o período da modernidade no Brasil, na América Latina, incluindo-se o Brasil, pensar como existe um ser que é negado de existência, como esse ser que é negado de existência tem um conceito para inferi-lo, que é o outro. O outro é esse não ser. E é esse não ser que o latino, o brasileiro, o alagoano, o nordestino tenta fazer. Pensar esse outro. Esse outro que nos tantos é negado, esse outro que tem que fingir ser algo que não é. Esse outro que, para ser reconhecido como ser humano, tem que imitar europeus. Mas, espera aí, existem várias culturas, o Brasil em si é uma pluralidade cultural. E pensar esse outro, na perspectiva de Dussel, é pensar ele em uma metafísica da alteridade. Quando eu penso esse outro em uma metafísica da alteridade, eu me enquadro ele em 4 grandes dimensões da metafísica da alteridade. Eu estou utilizando bastante aqui na minha pesquisa a obra de Dussel, a Introdução à Filosofia da Libertação, e principalmente a Filosofia da Libertação, a última revisada e ampliada de Dussel. A última obra de Dussel ampliada e revisada. Quando é elaborado esse desenvolvimento de que o outro deve ser pensado em 4 dimensões: a da pedagogia da libertação, a da erótica da libertação, a da política da libertação e o antifeticismo. Quando eu penso esse outro nessas 4 categorias, nessas 4 grandes caminhos e traços da metafísica da alteridade, eu penso um outro. E de onde vem esse conceito de outro em Dussel? Esse conceito de outro em Dussel tem uma origem europeia, que é o conceito de outro de Levinas. Lembra que quando eu iniciei minha apresentação em relação ao conceito de filosofia, eu disse que para Deleuze e Guattari, todo conceito remete a outro conceito? Pois bem, quando Dussel pega um conceito de Dussel, quando Dussel pega um conceito de Levinas e traz para si, o que ele fez foi pegar um conceito e criar um novo conceito. Porque aquele conceito que agora estava sendo criado por Dussel não era só o outro, que era não era um outro na concepção de Levinas apenas. Era um outro na concepção dusseliana. E esse outro é exatamente esse outro negado pelo grande opressor. Esse outro é o povo periférico, esse outro é a mulher, esse outro é o homossexual, esse outro é o ser que é negado de existência. Esse outro é o filósofo bárbaro, é o bárbaro. E quando Dussel faz isso, ele está iniciando a criação de seus conceitos. Dussel vai criar outros conceitos em meio às suas categorias, com o grande objetivo de desenvolver o seu projeto filosófico. Quando eu remeto a isso, eu garanto que o problema no Brasil, em relação à história da filosofia no Brasil, ainda em si existe, e trago como um exemplo de superação a filosofia dusseliana, enquanto filosofia da libertação. Mas qual é o grande caminho? Qual é o como fazer? Em si é uma grande problemática. Como pensar a filosofia da libertação em um lugar que a gente está com alienação em massa? Como pensar o outro, que o outro nem se dá conta de que ele existe, de que ele é o outro? Como pensar como ser o filósofo da libertação em um lugar que
você é negado até de seriedade. Mas quando falo em seriedade, eu já me remeto a Roberto Gomes, lá atrás, em 1994, quando, para ele, Roberto Gomes, o pensamento sério vai ser aquele pensamento europeu, vai ser aquele pensamento norte-americano. Qualquer pensamento que não seja europeu ou norte-americano não é sério. Mas sério em qual sentido? No sentido de que não corresponde àquela realidade da civilização. Mas eu penso aqui, sei lá, qual civilização estamos falando? Uma civilização europeia? Mas, só para concluir, pensar a história da filosofia no Brasil em si, não é uma tarefa fácil, porque você vai existir muitos desafios, um dos principais é em relação em relação a como a história é contada e os materiais. Os materiais são muito escateados, e você desenvolver isso é problemático. Pensar o problema na história da filosofia no Brasil é pensar como existem problemas nesse percurso das ideias filosóficas no Brasil. Como podemos superá-lo? Existe uma forma de superar esse problema filosófico no Brasil. Pensar ele é pensar como podemos ir para além disso. E pensar para além disso em si é algo problemático. E esse é o meu desafio. Eu espero estar vivo para isso. Mas o desafio é como pensar essa filosofia apesar disso. Apesar dessa problemática, como pensar e fazer acontecer a filosofia da libertação. Porque o outro deve ser liberto. O outro está cansado de ser liberto. Não precisa dizer que o outro está sofrendo, não. Ele sabe que está sofrendo. Agora é libertar ele. Primeiramente, mostrar para ele, dar instrumentos de que ele está sofrendo e vamos libertar. E só para finalizar mesmo, só ler uma estrofe, a estrofe 41, na página 40 do livro Gênesis da Centenária Semanal Moderna, com autoria de Alberto Ivar Flores e John Lima. A estrofe 41 diz: pois sei, meu povo, o quando podemos ser novo, em seus olhos de nossa própria face, exercendo assim o direito genuíno de ser, antes de mais nada, ser gente que pensa, reflete e exerce o seu direito de ser. Obrigado. Boa noite. Parabéns, John. Foi excelente. Hoje temos uma noite diversa para conversarmos. Eu vou passar a palavra para o Sandro e depois para o Denizade, para as perguntas. E aí, assim, o Sandro faz a pergunta, o John já responde, porque como temos dois colegas hoje apresentando, então a gente já faz a pergunta e a resposta, tá bom? A gente tem até o teto de 21 horas para a nossa atividade, então, quando estiver faltando, assim, 5 minutinhos para as 9, eu já vou convidando para o encerramento. Então, vou passar primeiro a palavra para o Sandro. Pode falar, Sandro. Boa noite a todos. John, achei muito interessante. Boa noite. John, achei muito interessante o seu estudo. Eu estou estudando basicamente comunicação, tá? A minha preocupação principal é uma possibilidade de democracia. Para tornar essa democracia real, há uma necessidade de comunicação entre as pessoas. O que eu não tenho, você coloca várias denúncias, né, no seu trabalho. E eu não sei se você viu algo do tipo, eu estou preocupado em achar problemas da comunicação. Vamos ver, vou ser mais didático. Eu noto que há um geral de barreira com as pessoas. As pessoas procuram, não procuram, mas automaticamente, vamos dizer, é um hábito. As pessoas não querem ouvir o outro e imediatamente se colocam numa postura hostil. Por várias razões, tá? São vários preconceitos que acontecem, né? Eu vejo a nossa sociedade como uma hierarquia de preconceitos, tá? Além do problema do machismo, do racismo, tem um monte de outros problemas. E
Então, um dos problemas que eu tenho enfrentado para chegar a essa possibilidade de comunicação é que o ouvinte, né? Você tem um emissor, né? E o ouvinte não quer ouvir o que o emissor está dizendo. E quando o ouvinte fala, o emissor também não quer ouvir o que o outro está dizendo. Então, quer dizer, há essa hostilidade, quer dizer, não há uma postura crítica entre os dois. Um não ouve o outro, e aí pensa, e aí responde. É mais um ataque. Imediatamente, o primeiro se sente atacado, e o outro também. Você comentou num complexo de inferioridade, que achei muito interessante. Não sei se essa seria a causa, mas não estou preocupado com a causa. Então, a minha questão seria, você viu algo nesse aspecto com os pensadores que você leu? Você citou Deleuze e Guattari, esses eu conheço, embora não tenha estudado, tá? Mas conheço de nome. Mas você citou um monte de outras pessoas que eu não conheço nenhum. Você teria algo para me dizer que eu possa continuar, então, o meu estudo baseado nesta hostilidade que há entre as pessoas? Por favor. Obrigado. Obrigada, Sandro. Então, John. Boa noite, obrigado pela sua participação. Vamos lá. Sandro, primeiro grande choque que eu tive em relação a essa problemática foi exatamente essa, como existe muitas produções, mas não, você colocou um problema como emissor e ouvinte, mas o próprio emissor, entre o emissor, não tem diálogo. A gente percebe isso com a forma como muitos autores brasileiros não leem os autores brasileiros, preferem ler autores europeus com a mesma temática. E acabam que muitas teses de doutorado, mestrado, não fica guardado na gaveta. Você produz, passa 2, 4 anos estudando que só, e a sua obra, a sua produção gigante, que você dedicou toda a sua vida, acaba não sendo útil como você imaginava que seria. E essa problemática é tão grande que esse problema, Sandro, é tão gigante no pensamento brasileiro que não é restrito à filosofia, não é restrito à literatura, não é restrito a qualquer outra área. Eu boto um exemplo gigante em relação à engenharia. Eu digo isso porque em Minas Gerais tinha um pesquisador, um professor pesquisador, que ele estava estudando uma doença em Estados Unidos, enquanto que o seu estado, a sua cidade, onde era a sede da universidade, estava com um surto de uma doença de gado. O engenheiro, o professor, estava mais preocupado em publicar um artigo para os Estados Unidos e trabalhar a temática dele do que trabalhar a doença que estava atacando lá. Esse é uma grande problemática, o emissor com o emissor mesmo, mas pegar um emissor com um ouvinte, em relação aos autores que eu estou trazendo, eu acho que a grande problemática em relação a isso é uma delas, não vou dizer todas, mas eu acredito que uma delas é esse complexo de inferioridade e essa alienação. Os brasileiros, parece que em algum momento ele tem uma repulsa a ler autor brasileiro. Pega um exemplo, se você pegar um texto, e você seu texto, você bota o título em inglês, coloca para vender, e coloca outro livro com o mesmo texto, com o título em português, coloca na ponte, qual dos dois vai vender mais? Essa repulsa em ler brasileiro é gigante. Eu não vejo só em Alagoas, no estado onde eu moro. Eu vejo isso em Paraíba, vejo isso em vários estados que eu vou. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas. Sempre eu aprendo algo com alguém. Alguém sempre me ensina algo. E eu gosto de aprender algo com todo mundo. E isso me deixa um pouco triste, mas não desesperançoso. Existe o que a gente tenta trabalhar é algo que deve ser trabalhado. Isso é o que nos motiva a continuar estudando isso. E esse é o grande desafio, Sandro. Como eu vou conseguir sair desse nível de problema de comunicação? O grande trabalho que eu quero ter é um dia conseguir escrever. Um dia eu quero conseguir escrever, não sei, daqui a 20, 10 anos ou 30 anos. Um dia eu, John Lima, quero escrever para todo mundo. Quero escrever para uma pessoa que nunca estudou filosofia na vida, com 9 anos, pegar um capítulo, ler ele e dizer, eita, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa. Mas obrigado pela sua colocação. Muito obrigado. Boa noite. Sandro, quer comentar algo com o John? Sim. Depois eu passo para o Denisard. Só um detalhe, John.
compreendi, tá? Eu noto também esse problema. Mas você não teria algum caminho para me dar alguma coisa que eu possa, mesmo no caso de Deleuze, o que eu começo a ler para sair desse equívoco? John, tem pistas aí para o Sandro? Ah, não, eu não enxergo. Ao microfone, John. John, o microfone tá fechado. Desculpa. Sandro, a primeira dica é essa daqui, ó. Você começar a ler o primeiro livro de Silvio Romero. Esse livro daqui, eu acho que você encontra ainda na estante virtual. E ele não é tão caro. Ele estava antes de R$70, 80, mas eu consegui comprar ele por R$20. A obra filosófica. Silvio Romero. Silvio Romero. O primeiro livro, você lê o primeiro livro. O segundo, para você complementar, se você não encontrar ele, eu posso escanear para você. É o livro do Aloysio Bezerra Coutinho. História e Filosofia das Aloysio Bezerra Coutinho. A segunda parte. Ele vai trabalhar a filosofia das ciências naturais na Escola do Recife. Ele vai dar um comentário em relação à produção de Silvio Romero. Tá. Se você não encontrar, você me manda um e-mail para mim que eu escaneio para você. Opa, legal. Sim. Manda um e-mail que eu faço esse esforço. Legal. Já tem uma... E pegar esse aqui, meu caro, que é a contribuição à história das ideias no Brasil. Deixa eu ver o principal capítulo que você deve pegar. Abrir aqui o som. De quem é esse? É do Cruz Costa, João Cruz Costa. Ah, Cruz Costa. João Cruz Costa. Você lê a introdução e lê a primeira parte e pula para a terceira parte. Tá ótimo. Obrigada, Legal. John. Legal. Obrigado, viu, John? Ei, muito mas mesmo. Se for para Deleuze mesmo, você pode usar um artigo que ele tem intitulado assim: o que é um texto filosófico? Ele vai trabalhar a questão de como devo produzir um texto filosófico. É uma página e meia, é uma entrevista bem curta. Tá. Viu? Obrigado, boa noite. Obrigada, John. Vou passar a palavra para o Denizar. Vou entrar em contato com você, viu, John? Muito obrigado. Boa noite, John. Te agradeço muito por falar desse tema, porque é muito necessário. Eu também pesquiso brasileiro e a gente sabe o quanto que a gente sofre aqui, né? Então, muito obrigado por trazer isso e continue pesquisando isso, foi maravilhoso. Bom, Sandro, te dando algumas indicações também que eu acho que poderia te acrescentar aí. Você tem uma discussão dentro de um autor, por exemplo, que o John citou, que é o Gomes, né, o Roberto Gomes, se eu não me engano, que ele fala da ritualização do saber. Então, você tem vamos dizer assim, seria a comunicação, né, feita do emissor para a instituição. Então, a instituição não aceitaria essa forma da mensagem ser mandada. A instituição só aceitaria um certo tipo de discurso, que seria, então, um discurso que se alinha a uma coisa colonialista, né, de você só endeusar autores de fora e não, por exemplo, utilizar autores brasileiros, etc. Então, essa questão da ritualização do discurso, da ritualização do sério, eu acho que te ajuda bastante. E aí o nome do livro é Crítica da Razão Tupiniquim. E aí, John, agora falando para você propriamente, aqui no Rio, aqui no Sudeste, no geral, eu também observo isso, né? Essa negação de usar autores brasileiros e de querer ter um diálogo com a gente. E daí eu cheguei um pouquinho atrasado, e aí então vou te fazer 2 pedidos. O primeiro seria para você, então, falar um pouquinho mais sobre sua visão do complexo de inferioridade, porque esse é o tema que eu pesquiso, então eu gostaria de saber como é que outro colega de brasileira interpreta ele. E aí uma pergunta-provocação para você, que é para ser complicadinho mesmo. Que você usa o exemplo do Dussel como um exemplo de superação. De fato, é um ótimo exemplo porque ele é até um caso internacional, né? Ele não ficou restrito só aqui
na América Latina, por exemplo, e coisa assim. Mas aí a pergunta é, você veria algum outro exemplo, e aí nesse caso um exemplo brasileiro, que seria possível de ser usado como um exemplo de superação? Meu caro, obrigado pelas contribuições. Vamos lá. Quando eu penso em complexo de inferioridade, em si é algo muito problemático, porque o pensador brasileiro, muitas vezes, quando eu pego essa temática, como ele não se dá conta. Como ele não se dá conta de que ele tem que viver em um quadrado, e se ele tenta sair desse quadrado, ele é menosprezado. Ele tem que estar nesse quadrado. Ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que seguir algo, tem que seguir alguém, tem que escrever daquela forma, tem que seguir aquela capacitação, aquela construção, ou aquele autor. Eu chamo isso até de dar benção a um filósofo europeu, dar benção ao filósofo norte-americano. Se você não dá benção a ele não te abençoar com a sabedoria dele, você não existe como pesquisador, e você é negado até de seriedade. Tudo que tu tá falando é só balela. Tem pesquisas que são desenvolvidas não só no Brasil, mas em outros países, em relação à filosofia da libertação, são duramente criticadas. Tem doutorados que pessoas fazem em alguns autores latinos, que tem a banca diz, olha, a gente só vai aprovar ela por respeito ao seu trabalho. Mas o autor que você está usando não é filósofo, não tem nenhuma credibilidade filosófica, não. Porque ele nega exatamente todo esse complexo de que, quando tu me falou do complexo de prioridade, eu me lembrei da contribuição de João Cruz Costa com Salazar Ponte, como ambos trocaram correspondências e por aí vai. Mas quando falo em complexo de inferioridade, eu penso bastante não só como não se dá conta, mas como podemos mostrar, como podemos conscientizar, não sei se essa é a palavra correta para isso, mas como podemos provocar. E mesmo quando existe uma provocação, como podemos tentar levantar ela para um outro patamar. Isso que Roberto Gomes tenta, claro, vai ser duramente criticado por isso. Ele vai ser metralhado por cada palavra que ele falou na Crítica da Razão do Tupiniquim, que é uma obra de muita importância. A gente pega ele vai demonstrar alguns aspectos de que, quando eu falo em relação a um pensamento brasileiro, eu tenho que levar em consideração o quê? Ao que um europeu falou sobre o Brasil, ao que um pensador falou sobre a Itália, e eu tento incorporar o pensamento à minha realidade, não a minha realidade é o pensamento. E eu penso nisso quando eu penso em complexo de inferioridade. A gente tem que superar isso. Vai doer muito isso, não vai ser algo prazeroso. Filosofia não é só se endeusar e ter prazer, não é para isso. Filosofia é para doer mesmo. Eu cito até um exemplo do David Hume, quando começou a estudar filosofia, o cara entrou em uma depressão profunda. Isso dizem os biógrafos dele, não sei se é verdade, mas a depressão profunda foi devido ao estudo filosófico dele. Você a filosofia tem esse âmbito de sofrimento, de incômodo, que o Deleuze vai trazer que a filosofia incomoda alguém. A filosofia está incomodando alguém. E quando a gente pensa o complexo de inferioridade, aqui a gente não está sendo incomodado, porque é bem mais gostoso, é bem mais sutileza você apenas aceitar o que está vindo, não o que você está querendo fazer. Porque pensar dói, pensar é algo torturante, algo que incomoda, algo que não é fácil, algo que precisa ser mais elaborado, desenvolvido. Isso não é fácil, isso é doloroso. Mas pegando a provocação, sim, eu vejo muitos exemplos de pensadores brasileiros que poderiam ser utilizados. E falando nisso, eu penso em Álvaro Vieira Pinto. Eu queria até fazer uma ponte entre a libertação que Álvaro Vieira Pinto pensou e Dussel. Fazer essa união seria muito importante. E eu espero que tenha acrescentado alguma coisa. Sempre. Denizar quer comentar algo da fala do John antes de eu passar para o Breno? Sim, por favor.
Eu acho que o Breno vai conversar bastante com você aí sobre o Álvaro, e de fato, o Álvaro é alguém que eu lembrei assim, que daria para se encaixar nessa brincadeira. E eu amei, simplesmente, eu amei o termo da benção, a partir de agora eu vou utilizar, e eu concordo plenamente de que, de fato, né, é muito mais cômodo a gente continuar nesse recebimento, nessa importação completamente passiva do que, de fato, fazer. Né? E aí daria para a gente trazer, por exemplo, o Rony Silveira, que fala que a filosofia brasileira só é brasileira porque ela está de costa para o Brasil, né? Então, quando ela olhasse para o Brasil no espelho, ficaria até assustado e tal. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar esses passos, então, para essa autonomia, né? Porque, pelo menos, se dá para pegar alguma coisa de útil do Kant que sirva no nosso contexto, eu acredito que seria essa, de fato, a gente parar com esse comodismo e começar a dar uns passos pela autonomia. Muito obrigado, amigo. Boa sorte e até logo. Vamos trocar figurinha. Vou passar, então, a palavra para o Breno. Pode ser, Breno? Pode sim. Obrigado, Ofélia. Eu gostaria de parabenizar a Rejane e o John, né? Mas eu vou acabar direcionando a pergunta para o John. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fiquei até extasiado, né? Quando você fala no Álvaro Vieira Pinto, que é um pensador que eu tenho estudado bastante. E, de fato, ele pode sim ser vinculado à libertação, especialmente quando ele propõe a categoria crítica de liberdade como sendo o libertar, né? A liberdade como uma libertação da situação nacional de imperialismo. E tem até um texto, uma dissertação de mestrado do João Sidney Constâncio, da UFRJ, de 84, que ele acaba apontando a relação entre a libertação de Dussel e de Vieira Pinto. E, por outro lado, teve um seminário da FIU Internacional que eu também acabei discutindo essa questão. Mas eu gostaria de trazer aqui duas questões para você, em relação à sua fala. A primeira delas é o porquê de você tomar justamente o conceito de Deleuze de filosofia, né, de criação de conceitos. E a segunda, eu gostaria de... Porque... Aí vocês desculpem o vizinho com essas músicas aí, porque realmente me causou estranhamento, né, essa escolha. E a outra pergunta é em relação ao próprio conceito de filosofia brasileira, se você teria uma conceitualização sua. Porque eu percebo que é muito fácil, é natural, a gente tem vários grupos de pesquisa, de estudo, instituições sobre filosofia italiana, filosofia alemã, inglesa, francesa, mas se a gente fala filosofia brasileira, vem um punhado de não sei, de eurocêntrico, para não falar outra coisa, falando que a filosofia é universal e ela não admite esse tipo de situação nacional, esse tipo de reducionismo. E só para encerrar, eu gostei muito dessa metáfora, né, de pedir bênção para o europeu, e eu acho que é um bom costume, né, pedir bênção para os mais velhos. Só que chega uma hora que os mais velhos vão descansar e os mais novos têm o seu protagonismo, né? Quem sabe não chegou a nossa hora. Obrigado, John. Com você, John. Breno, obrigado pelas suas colocações. E vamos lá. Vamos para a primeira. Vamos iniciar no início. Fui redundante, eu sei. A escolha, vamos lá, qual foi o motivo da escolha? Primeira tarefa, escolher um conceito de filosofia não é fácil. Existem vários conceitos de filosofia. Mas por que um conceito francês, pegar um conceito de um filósofo francês para trabalhar essa problemática aqui? Eu peguei enquanto paralelo a problemática levantada por Roberto Gomes, quando eu falo que eu devo me apropriar de um sistema filosófico estrangeiro e fazer meu. E quando eu quis trazer essa temática, eu pensei exatamente o que a filosofia na história das ideias no Brasil tenta fazer exatamente isso. Sempre pegar. Mas se a gente fosse pegar, de fato, um conceito filosófico, europeu, norte-americano ou africano, que viesse para cá, e ele viesse não como algo que eu só estou transplantando, mas algo que eu estou utilizando como instrumento para avaliar algo minha realidade,
eu estou colocando como paralelo, eu estou fazendo algo para além de fazer um transplante. Não estou fazendo só um transplante, estou tentando utilizá-lo como instrumento de acordo com a minha realidade. E quando eu penso nisso, eu tento seguir os passos de Roberto Gomes. Tento seguir os passos de tentar fazer algo, porque quando ele vai trazer essa problemática em fazer uma apropriação de um conceito e de um sistema filosófico, não só de um conceito, mas de um sistema filosófico, ele vai trazer o exemplo da Alemanha. Quando ele vai trazer a problemática de que o Brasil não tem filosofia porque ele não tem uma herança filosófica. E ele vai trazer e outro problema vai ser a questão da língua. O grande primeiro problema, ele vai solucionar exatamente essa. Como assim não é falta de herança que o Brasil não tem? Vamos lá. A Alemanha nunca teve herança filosófica. A Alemanha foi lá, pegou um pouquinho da França, pegou um pouquinho da Inglaterra, juntou os dois, fez um choque de realidade e criou-se um sistema deles. Ele fez uma apropriação filosófica. Se isso aconteceu na Alemanha, pode acontecer em outros países. Não vou dizer que o Brasil vai ser uma nova Alemanha. Jamais. Brasil tem que ser Brasil e pronto. Nem tem que ser Nova Alemanha, nem tem que ser Nova África. Brasil é Brasil. Brasil é exatamente esse choque cultural. Eu falo isso até como em respeito ao primeiro tombo de Silvio Romero, quando ele fazia um belíssimo trabalho em relação à história da literatura brasileira. Essa é até a grande obra dele, a grande obra-prima de Silvio Romero. Quando ele vai trazer isso no primeiro tomo, na página 4, que o Brasil é algo novo. E esse algo novo é exatamente ele é um resultado de um choque entre culturas, uma cultura africana, uma cultura europeia e uma cultura dos povos originários que aqui estavam. Foi um choque que desenvolveu o ser brasileiro. E tomando isso como evidência, essa questão de conceitual, de apropriação de conceitos e tentar trazer ele para ele tornar-se o meu conceito, eu optei pela escolha dele. Fiz uma rápida exposição de alguns outros conceitos, porque deixei claro desde o início na minha monografia de que não existe um conceito de filosofia único. Existem vários conceitos de filosofia de acordo com vários filósofos. Pega um conceito de um filósofo, ele já vai ter uma concepção de filosofia diferente da de outro. Não vai ser algo linear. E pegando a segunda provocação, eu espero ter respondido a primeira, a questão do conceito de filosofia brasileira. Eu acho incrível essa problemática, exatamente por isso já comentei, já fui bastante criticado em vários lugares quando eu vou apresentar em relação a exatamente a essa temática. Quando a gente pensa em um conceito de filosofia, a gente tem em mente essa questão de filosofia nacional, da possibilidade de filosofias nacionais. Sobre essa temática, vários autores se debruçaram. Um que trabalha muito essa questão é Antônio Paim, chamado o livro As Filosofias Nacionais. Não só nele, mas nas histórias, a história da filosofia no Brasil, que vai também trabalhar essa temática. Principalmente na introdução do livro dele, vai trabalhar essa temática. Ele vai dizer que a filosofia nacional vai ter um problema específico, e cada uma vai se debruçar nesse problema específico. Mas quando tu me fala em filosofia nacional, eu apresento 3 características. Tem que se situar dessas 3 características. A primeira característica que eu devo situar em relação a isso é que, quando eu falo em uma filosofia nacional, ela é filosofia nacional porque ela tem uma identidade nacional. Então, por isso, ela é chamada filosofia nacional, certo? Existe outro aspecto que geralmente tento trabalhar essa questão de filosofia nacional, que é em relação ao método. Existe um método próprio para essa filosofia, por isso que é uma filosofia nacional. E o terceiro aspecto é em relação à geografia. O espaço que é produzido aquela filosofia é aquele país. Esses são geralmente os três argumentos que geralmente tentam trazer em relação a defender uma possibilidade de uma filosofia brasileira. Não por Antônio Paim. Antônio Paim só vai tentar trazer de forma bem sistematizada, que eu estou querendo apresentar aqui, que cada filosofia nacional ela tem um problema específico que ela tenta lidar. É por isso que ela é nacional, porque ela tenta lidar com
especificidade nacional dela. Sim, defendo a possibilidade de ir no curso de filosofia brasileira. É o que eu mais defendo, é isso. Sou muito criticado exatamente por isso, Breno. Todo dia sou criticado, é louco, amigos meus doutores dizem, John, sai daí, vá para outro lugar. Depois que você tiver seu pós-doutor, você pode falar o que quiser. Por enquanto, não faça nada. Por enquanto, você só abaixa a cabeça e dá bênção. Por enquanto, eu espero, talvez eu faça até isso. Depois, sei lá, do pós-doutorado, começar a defender isso com mais rigor. Claro, depois de estiver empregado, né? As coisas não tão fáceis no meu país. Espero que eu dê um pouquinho de luz. É um problema bem amplo, a gente pode começar mais tarde. A gente bora trocar figurinhas. Breno quer comentar a fala do John. Depois eu vou pedir licença para o Rodrigo, só para me intrometer um segundo nessa conversa, tá bom, Rodrigo? Pode falar, Breno. John, esse aí a gente tá junto e depois a gente tem que conversar mesmo. Obrigadão. Antes do Rodrigo falar, John, a gente publicou, eu e o professor Severino, né, publicamos um livrinho sobre a filosofia da educação na América Latina, recentemente, e eu tenho lá um capítulo pequenininho, justamente mostrando como as universidades brasileiras, que têm bacharelado e licenciatura em filosofia, né, fazem isso que você comentou, né, pedem a bênção à filosofia europeia, né, e como essa dificuldade que a Rejane encontrou, que você encontra, que nós encontramos de modo geral para falar de filosofia brasileira e filosofia latino-americana, tem aí essas raízes nesses cursos de licenciatura e de bacharelado ao longo do Brasil, que executam, digamos assim, esse método, né, de valorizar o que é produzido, principalmente pela Europa, né? Então, a dificuldade que a Rejane encontrou, que você encontra, que nós encontramos, né, tem alguma raiz também nesse processo da academia, dentro da academia, né? Então, Rodrigo, com você, meu caro. Opa, beleza. Bom, vou fazer uma colocação para a Rejane e depois para o John, né? Ô, Rejane, eu fiquei pensando aqui, se você, na hora de escrever o primeiro tomo da sua dissertação, se vai ter um capítulo sobre a ideia de libertação nas filósofas brasileiras, porque pelo que você foi encadeando ali, isso me parece seria uma contribuição do ponto de vista histórico, né, para a gente ter uma visão mais alargada de como o pensamento de libertação no Brasil ele vai tendo elaborações que são muito criativas e que ajudam a pensar hoje. A gente sempre coloca o Paulo Freire, né? Mas o elenco das outras autoras que você foi colocando, certamente abririam outros matizes da noção de libertação elaboradas aqui no Brasil, que talvez nos ajudem a perceber uma especificidade da filosofia da libertação feita aqui, né, em comparação com os outros países da América Latina. Ia ser muito legal. Não sei se você está pensando em fazer isso, mas se não estiver pensando, eu sugeriria que fizesse, porque seria muito, muito bacana. Agora, para o John. John, bem legal ali a sua abordagem. Vou fazer um comentário aqui rápido e você fica à vontade para destacar ou corrigir o que achar pertinente. Você coloca lá no título, né, o problema fundamental da história da filosofia no Brasil. Eu acho que a gente poderia desdobrar em 3 problemas fundamentais da história da filosofia no Brasil, né? De maneira didática e rápida. Penso que você tem um problema epistêmico que você foi destacando, que é do eurocentrismo, e isso me parece ser algo muito marcante nas histórias da filosofia que foram produzidas, pegando ali desde Silvio Romero a Antônio Paim, passando pelo Cruz Costa, que são as referências que você veio trazendo. O Roberto Gomes não chega a fazer uma história da filosofia, mas ele toca nesse problema epistêmico fundamental. Mas acho que há também um outro problema que eu chamaria de historiográfico, que é o seguinte: há uma base material que a gente não acessou ou teve muita dificuldade de acessar. Então, esses autores, como Silvio Romero, o Paim, o próprio Cruz Costa,
muitas das vezes eles não tiveram acesso aos textos produzidos pelos autores, sobretudo no período colonial, dado que era difícil mesmo ter esse acesso, e o que a gente tinha era uma visão historiográfica de que o que foi produzido aqui se perdeu, nos colégios jesuítas, por exemplo, né? Mas, com relação a isso, acho que você tem uma pesquisa muito inovadora, feita atualmente pelo professor Lúcio Marques, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que já publicou 2 ou 3 obras sobre a filosofia brasileira colonial. E nessas obras, ele não só faz uma revisão dessa historiografia do período colonial, no campo da filosofia e da educação, mas também traz novos textos que ele foi descobrindo em bibliotecas portuguesas, por exemplo, ou até mesmo em bibliotecas aqui no Brasil, que eram de difícil acesso. E aí você complexifica, né, um pouco o nosso passado colonial, vendo, por exemplo, um debate grande de alguns autores sobre a questão da escravidão, que era um tema filosófico fundamental no nosso período aqui, e que tinham matizes que o diferenciavam do que os autores europeus discutiam. Muitas das vezes, os autores europeus usavam como metáfora a escravidão, e aqui era um problema real, né, vivenciado à medida que você saía da rua ou quando você entrava em casa, porque a escravidão estava em tudo. Né? E, então, eu acho que é um trabalho bacana, assim, para poder complementar as suas investigações. Mas acho também que há uma outra questão historiográfica importante, que é a do corpo de escritos, né, que a gente acessa. Eu acho que esse é um problema que tem nas histórias do Romero, do Painho, do Cruz Costa, que é se restringir a escritos de caráter acadêmico para fazer uma história das ideias filosóficas. E no caso do Brasil, acho que pelas vicissitudes nossas, principalmente no período colonial, né, dificuldade de imprensa, assim, não tinha imprensa, né, a publicação era complicada, você tem muitas ideias filosóficas que foram elaboradas em outros textos que não acadêmicos, como textos literários, poemas, ensaios, discursos, e daí, se você amplia esse corpo de escritos, você pode encontrar muita coisa interessante em autores como Gregório de Matos, o Matias Aires, que escreveu em Aforisma, Anísia Floresta, Frei Caneca, e por aí afora, não é? Agora, há uma outra questão na historiografia, que é o corpo textual, né? O que a gente chama de texto não é necessariamente apenas aquilo que está escrito e que está impresso. A gente pode ampliar um pouco essa noção de texto e pensar na questão da oralidade das práticas sociais, né? Então, os mitos e as práticas sociais de grupos, por exemplo, das comunidades quilombolas, que expressam determinadas ideias filosóficas importantes. E daí eu acho que você tem um ponto que, no caso da pesquisa historiográfica na filosofia, ela é muito pouco desenvolvida, porque ela é muito atrelada a um textualismo, né? Se não tiver o texto, então não tem filosofia. Mas, ora, se for isso, Sócrates está fora, né? Porque a expressão filosófica, se ela precisa do texto para poder virar memória, devido ao tipo de sociedade que a gente constituiu, mas ela pode se expressar também para além do texto, na oralidade e nas práticas sociais, né? Aí seria preciso ir nos autores que debatem isso, né? Desde o Abdias Nascimento, ao Flávio Gomes, que faz essa discussão, por exemplo, sobre Palmares, né? E vai trazendo as dimensões éticas e tal. Mas há um terceiro problema, que é o problema metodológico. Você foi tocando ali no caso do Paim, né? Mas acho que tem um grande problema que marca a nossa maneira como a filosofia acadêmica é constituída, que é essa metodologia estruturalista, né? Onde a gente fica tão fissurado no texto, na ordem das razões do texto, e esquece do contexto, né? Então, é preciso investigar o contexto para entender melhor o texto, inclusive. E daí, alguns autores que a gente talvez visse como de valor menor, a gente descobre, nossa, essa galera aqui, na verdade, quando eles não estão sendo fiéis aos autores, e aí quando a gente pega o Cruz Costa ou o Paim, fala uma cópia mal feita, não, é aí que está a originalidade do cara. É porque ele deturpou para entender o conceito que ele pega de alguém, mas a partir da realidade que a gente tem aqui, né? Enfim, e eu só senti falta um pouco nas suas referências de algumas
alguns autores que debatem, vários foram colocados aqui no chat, depois você pega lá, a galera deu sugestão para caramba aqui, mas eu senti a falta de alguns autores que debatem sobre a filosofia brasileira. Por exemplo, o Paulo Margutti, acho que ele tem feito um trabalho, não sei se você conhece, mas tem feito um trabalho muito legal de revisão historiográfica, fazendo uma crítica da historiografia que a gente utiliza. Eu acho que logo no início do ano que vem a gente já deve ter publicado o trabalho do Euclides Mansi, que também vai ser uma outra contribuição importante para pensar, no caso mais específico da filosofia da libertação. Mas você tem, né, ali alguém colocou aqui no chat o Muniz Sodré, com Pensar na Go, e o nosso querido Duda aqui também, Cosmovisões Africanas no Brasil, que vão trazendo outros elementos, inclusive essa dimensão da oralidade, né? Bom, além do pensamento ameríndio, você Viveiros Castro, Davi Copenau, Ailton Krenak, Florestan Fernandes, né, sobre os Tupinambás, por exemplo, e outros. Bom, enfim, são esses comentários aqui, bem rápidos. Agora sobre, uma última coisa, estava preocupado em como sobreviver na academia. Uma sugestão é a seguinte: se um ambiente for sufocante e você não tiver condição de sair, uma estratégia é, você pega um problema e diz que vai analisar esse problema comparando um autor canônico aceito, sei lá, Kant, Nietzsche, Escambau A4, e um autor um autor brasileiro sobre o qual você tem interesse. Então, você, sei lá, vou discutir ceticismo comparando Hume com Matias Aires, ou vou discutir o silêncio comparando Wittgenstein e Clarice Lispector. E por aí vai. É uma estratégia. Bom, eu vou organizar um pouco a fala no sentido de que vou passar a primeira palavra para a Rejane, que tem aí uma provocação do Rodrigo, aí depois eu passo a fala para o John, para responder para o Rodrigo, porque o Duda tem uma questão na mesma linha do Rodrigo, aí se ele ficar satisfeito com a resposta do John, aí quando eu passar a palavra para o Duda, ele pergunta só para a Rejane, pode ser assim? Então, vamos lá, Rejane. Pronto, massa, Rodrigo. Eu penso que é necessário, viu? Necessário esse capítulo. A ideia é exatamente essa, não dá para pensar filosofia da libertação ou o próprio pensamento do feminismo negro sem passar por uma aprofundada compreensão, categorização, esmiuçamento, problematização dessa questão da liberdade dentro desses vieses, não só de gênero, como de raça, necessariamente. A gente percebe aí como isso está provocando tantas conversas com relação ao problema do próprio John, que necessariamente não é possível, inclusive, fazer o estudo que ele está propondo sem acessar estudos dessa ordem. E eu penso que para ele seria interessantíssimo ele também compreender um pouco mais sobre as filósofas que desenvolvem estudos epistêmicos, epistemologias dentro do feminismo negro. A Lélia Gonzalez, inclusive, foi um dos nomes que apareceu ali no chat, pela Gisele, foi indicação. Eu acho que é interessantíssimo, John, inclusive para você compreender, não só você, mas o colega que pensa a comunicação, né, que estava aí questionando conteúdo a respeito, seria interessante, porque ela trata desde a neurose cultural, eu acho que é um elemento fundamental para você perceber esse contexto, compreender melhor esse contexto, e, para além disso, a cosmovisão africana, né, pensar essas outras possibilidades de identidade, né, a própria Audre Lorde Bell Hooks, que alerta a gente a respeito de que não são os instrumentos dos colonizadores que vão desmontar a Casa Grande. Então, é importantíssimo esmiuçar outras filosofias de outras ordens interculturais, a filosofia africana, inclusive, para ir compreendendo e ampliando as possibilidades de cosmovisão que estão tão universalizadas. E até a gente percebe resquício disso nessas compreensões que a gente tem de sujeito ainda na própria filosofia da libertação. Então, o capítulo, Rodrigo, realmente ele é estruturante. Acho que é isso. Rodrigo, quer comentar a fala da Rejane antes de eu passar para o John? Tá bom. John, então, se você quiser comentar a fala do Rodrigo e depois eu passo lá para o Duda, tá bom? Tá ok. O cara, sua colocação foi importante.
A minha pesquisa em si, essa pesquisa inicial acabou. Mas eu não deixei ela fechada. A pesquisa finalizou, mas não está fechada. Eu quero continuar ela, quero avançar, sempre a passos cada vez mais longos. A minha monografia foi só os primeiros passos, não foram os passos finais. Quero continuar a jornada. Não sei se depois do pós-doutorado ou no doutorado mesmo, quero continuar a jornada. Não parou, mas vai continuar cada vez mais a passos longos. Eu foquei nesse problema fundamental na história da filosofia no Brasil quando eu comecei a trabalhar a problemática, Rodrigo. O que mais me chamou a atenção entre os autores que fizeram a exposição, a análise do percurso, ou puramente a crítica epistemológica ao problema na história da filosofia no Brasil, foi exatamente a não tomada de um conceito fixo que fosse capaz não só de conceituar a filosofia, mas conseguir distinguir filosofia das outras formas de conhecimento. Porque se eu não consigo fazer isso, Rodrigo, qual é o grande problema? O grande problema é que se eu começar a dizer que entre aspas, jogo muitas aspas nisso, que por exemplo, o que foi criado-se hoje, de que uma palavra bonitinha, uma palavrinha paradoxal, já é uma coisa filosófica, uma questão existencial, uma questão que incendeia uma crítica, já é uma questão filosófica. A gente está fazendo um grande desmerecimento, a meu ver, das outras formas de conhecimento. Quando a gente diz que só a filosofia faz isso, nenhuma outra forma faz isso, a gente está dizendo que a ciência política não pensa política. A gente está dizendo que a arte não é capaz de criticar a arte. A arte critica muito. Eu vejo trabalhos aqui no pensador brasileiro que tem contribuição mais para o pensamento brasileiro engajado do que os filósofos. Autores literários escreveram muito mais e, inclusive, pessoas de outras ciências contribuíram mais para o engajamento político. Isso não só eu estou dizendo. A gente pega um exemplo elaborado pelo professor Júlio Cabreira, eu acho que você conhece, chamado Diário de um Filósofo no Brasil, é uma obra até que virou clássico. Ele vai trazer nas suas minúcias que a gente tem que fazer o que você disse, abrir o leque das possibilidades de filosofia, abrir esse leque, e para isso ele vai se basear no conceito dele, um conceito de filosofia plural. E quando ele abre esse conceito de filosofia plural, claro que ele começa a entrar nisso. Ele vai de encontro, segundo a leitura, segundo os argumentos dele, a avançar da argumentação do autor, ele acaba, depois que ele defende a conceituação de filosofia, depois que ele defende o uso das preposições, depois que ele vai para os próximos capítulos, antes de ele iniciar o seu trabalho, ele vai comentar exatamente a questão de que existe sim, a filosofia é plural, mas ele dá um ressalvo exatamente de que ele não vai abrir tanto leque como abre o Paulo Marcucci, por exemplo. Paulo Marcucci vai abrir o leque imenso. Comentador é filósofo, quem faz literatura crítica engajada é filósofo, quem faz isso aqui é um pensamento crítico é filósofo, quem faz isso aqui e tiver um engajamento, qualquer engajamento que seja, é filósofo, e é filósofo, acabou. Se você comentou um autor, você já é filósofo, acabou. Você se limitar a pensar que como um autor, como um comentador, e dizer, eu estou comentando aqui, então eu sou filósofo, porque o Paulo Marcucci disse. É provocante você dizer isso, mas não só, é exatamente isso, esse é o cuidado. É por isso que eu trouxe como problema fundamental esse, não como um problema epistemológico, nem historiográfico, nem os escritos. Esses sim são grandes problemas. Você pensar isso é problemático bastante. Fazer esse resgate das obras publicadas na história colonial da América Portuguesa é um trabalho gigante. É gigante. É você sair do seu estado, do seu país, e ir para outro país que tem mais material sobre o seu país do que o seu país de origem. Você tem que ir para lá, porque lá aqui não tem. Você tem que você tem que saber você tem que saber outros idiomas europeus para conseguir interpretar a tua realidade antiga. Como saiu da dimensão da escolástica para o empirismo mitigado, como saiu do empirismo mitigado para o choque com o ecletismo no Brasil Império, como saiu do Brasil Império para o Brasil República. Claro, golpe em cima de golpe, isso tem que ser dito. Mas isso tem que ser pensado. E a tua contribuição muito bacana. Sim, existem outras formas de filosofia, a ameríndia, intercultural,
que elas sim abarcam muita, e tem uma abertura gigante, a gente tem que fazer esse estudo sim, e a filosofia afro-brasileira tem que ser estudada sim, todas têm que ser estudadas, todas têm que contribuir para fazer o que todo mundo quer fazer, presumo, acabar com essa opressão. Esse é o objetivo. Não é à toa que a filosofia da libertação é uma filosofia urgente, emergente. Ela tem um sentido, que é libertar o oprimido. O oprimido está cansado de ser oprimido, mas primeiro tem que ter consciência de que ele é oprimido, de que existe um opressor. A grande questão é, muitos oprimidos vai acabar caindo em um discurso de que ele está lá naquela condição porque o destino quis, por exemplo, de forma bem explorada, que se pode explicar isso, até de forma esdrúxula. Mas para além disso, qual é o motivo, de fato, dele estar ali? Qual é o motivo da classe baixa ser os mais afetados pelo Covid-19? Qual é o motivo? Foi porque o destino dele é esse? Pois é. John, vou te interromper um instantinho, porque faltam 15 para as 9 e eu vou passar a palavra para o Duda para fazer a pergunta para a Rejane e perguntar para o Duda se ele quer complementar aí a questão para o John, e vou pedir para vocês serem bastante sintéticos para depois a gente passar a palavra para o Jorge. Eu sei que hoje eu não fui uma boa mediadora no tempo, né, mas a gente vai devagarinho acertando. Então, eu vou passar a palavra para o Duda. Rodrigo quer antes comentar alguma coisa a respeito da... Então, tá bom. Então, Duda, sua questão para a Rejane e para o John, veja aí como você quer fazer. Não, tá beleza, Félia, obrigado. Parabéns, Rejane, parabéns, John. Vou direto, então, às reflexões. Jane, é um comentário que eu gostaria de lhe ouvir, porque é também um comentário para você e para toda a nossa comunidade AFIL. Com certeza, eu vou aproveitar, inclusive, da pergunta do Rodrigo para lastrear um pouco a minha pergunta para você e o comentário para o John. Pensando o texto e o contexto, então, a filosofia da libertação, no seu nascedouro, que coincide também, como você disse, com o nascimento do feminismo e depois do feminismo negro, eles não se relacionaram, né? Ou seja, não conversaram muito bem, até porque estavam em trincheiras diferentes. Nesse sentido, o feminismo negro foi taxado de muito específico e a filosofia da libertação de muito abrangente, de muito universal. O movimento do feminismo negro cresceu muito dentro dessa sua especificidade, e, de alguma maneira, o movimento da filosofia da libertação, por algum momento, se eclipsou quando os movimentos sociais começaram a falar desde do seu lugar. No entanto, os movimentos sociais eclipsaram quando a gente teve um inimigo comum, como é, por exemplo, o governo Bolsonaro ou o governo Trump, e a gente não conseguiu a hegemonia política, por conta da nossa pulverização, da nossa atomização de discursos específicos. Então, volta a emergência de uma necessidade de um discurso que seja mais abrangente, que consiga falar com mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, homens, trans, LGBT, né, universo LGBT, ecologia, etc., e talvez a filosofia da libertação, que pecou pelo generalismo no passado, possa hoje ser um discurso muito viável e necessário para combater a opressão que a gente vive, não negando as especificidades, por exemplo, do feminismo negro, mas a partir da produção do feminismo negro, vamos dizer assim, aprofundar sua reflexão sobre libertação, mas nunca mais no genérico. Agora a libertação, porque a libertação não é um processo genérico, abstrato, ele é corporal, concreto, textual, e não dá para discutir libertação hoje em dia sem discutir o feminismo negro, ou o mulherismo africana, ou o universo LGBT, ou os movimentos sociais na sua ampla maneira. Então, eu queria lhe ouvir um pouco a respeito disso, se não é o caso da gente assumir como nova geração de filósofas e filósofos da libertação a tarefa não de negar, mas de dobrar as reflexões que foram feitas pelos feminismos, pela educação das relações étnico-raciais, etc., mas agora dobrando por dentro
da nossa tradição da filosofia da libertação, ou seja, ampliar o campo da filosofia da libertação para os desafios de agora. Eu gostaria de te ouvir a respeito disso. E para o John, muito rapidamente, John, eu queria só notar uma primeira coisa, o seu entusiasmo e a sua atitude filosófica é contagiante. Acho que isso é uma coisa que nos alcança a todas e a todos. Acho que esse é o principal caminho, pensar essa atitude filosofal, né, mais que tudo aqui no Brasil. Mas eu queria te fazer, muito mesmo na carona do que o Rodrigo já lhe perguntou, então não vou repetir o que o Rodrigo já fez, só vou acrescentar mais 1 ou 2 pontinhos, que é o seguinte, será que a filosofia, será que o problema fundamental da filosofia no Brasil não é que aquilo que se entendeu como filosofia é a filosofia canônica, e a filosofia canônica nunca chegou no Brasil? Porque ela nunca tomou o Brasil como problema? A filosofia canônica nunca olhou para o Brasil, certo? Se olhasse, ou seja, se a filosofia olhando para o Brasil não é justamente, necessariamente, filosoficamente, olhar para fora da filosofia no Brasil, e, portanto, a gente não teria que começar com os povos que a gente chama povos originários, então com as populações indígenas, e também, depois, com as populações que vieram escravizadas para cá, como é a população negro-africana? O último grande livro aí do Muniz Sodré, O Pensar na Go, é um bom exemplo disso. Me parece ser um dos primeiros grandes livros de filosofia brasileira, justamente ouvindo a voz dos atabaques, é o título de um dos capítulos desse livro. Ou Os Oriquis para os Orixás, Exu lançando uma pedra ontem, matou um pássaro hoje, é outro capítulo desse livro, onde ele faz filosofia a partir de esse Oriqui da tradição dos orixás. Se eu considerar aí o que a gente está mundialmente conhecido agora, o Krená, o Daniel Munduruku, né, que fez tese na USP, etc. Se eu considerar isso, que são muito conhecidos, mas outras falas de lideranças indígenas, e livros, e textos, etc., e também na dimensão da oralidade, que não foi impresso, não residiria justamente aí a nossa, com as aspas do mundo, originalidade em filosofia? Mais ainda, e por fim, será que esse tema da autenticidade, da originalidade, ainda é um tema no século XXI, quando a filosofia é absolutamente reticular, quando os problemas daqui estão absolutamente relacionados aos problemas de qualquer outra parte do mundo, a exemplo do coronavírus? Será que a gente não teria que superar justamente a temática, que pode ser uma grande armadilha, da autenticidade e originalidade, para pensar muito mais relações e complementaridades? Enfim, e por fim mesmo, parece que a filosofia no Brasil, enquanto pensamento sistematizado, racionalizado, organizado, se deu justamente na área onde a tradição filosófica, que se volta só para a história da filosofia, perdeu completamente o eurocentrismo, mas parece que a nossa literatura, a nossa história e a nossa antropologia, e, talvez, principalmente, a nossa educação, a nossa pedagogia, saiu dessa bolha e conseguiu pensar filosoficamente, mesmo sem o aval da filosofia, porque pensou de verdade os problemas brasileiros, aí todas essas que eu disse, a educação, a história, a antropologia e a literatura, todas essas com metodologia, todas essas com conceitos próprios, todas essas enfrentando problemas brasileiros e todas essas com linhagem, todas elas têm de onde vieram e para onde vão. Eu gostaria muito de te ouvir sobre isso e muito parabéns a vocês dois. É de uma alegria ver essa força, né, que vem tanto de Rejane quanto de John, que nos renova. Beijo. Rejane, eu vou pedir para você responder. Tá, Ofélia, valeu. Ai, gratidão pela pergunta, porque ela me remete exatamente a alguns pontos que eu não falei quando eu fiz a exposição. Ela me remete a pensar, por exemplo, o quanto que é importante discutir o chão de onde saiu, né, o pensamento feminista negro. Esse chão, ele tem lugar, ele tem cor, ele tem classe social. Se a gente for pensar, por exemplo, porque aí, na minha discussão, eu propus fazer um estudo aprofundado das filósofas Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, e mais a pensadora Beatriz Nascimento, todas elas
discutindo exatamente epistemologias que nascem aqui nesse território, né? A Lélia Gonzalez pensando desde suas categorias de mulher preta, de mulher negra, desde a categoria da africanidade, localizando geograficamente, desde a categoria de outras categorias que ela traz também, a Sueli Carneiro, pensando o epistemicídio como dispositivo de racialização, pensando a Beatriz Nascimento desde a sua produção nesse território dos quilombos, pensando, né, os quilombos, trazendo toda a episteme que foi subsumida, né, na história do Brasil, desde esses lugares epistêmicos. E aí eu fico pensando que o feminismo angoleiro, por exemplo, quando com a categoria da ginga, vai dar aquilo que essa filosofia engessada e que ainda a filosofia da libertação herdou, pode dar para esse pensamento brasileiro a possibilidade de originalidade, porque essas categorias, elas têm lugar, essas categorias, elas são retiradas exatamente da onde tanto se fez para apagar, para matar, né? Os epistemicídios denunciados desde a Sueli Carneiro, e antes dela, inclusive, que são conceitos trabalhados antes dela, mas que ela inova, porque aí você já percebe, né, como a originalidade, vamos dizer assim, nasce exatamente de um contexto, de uma necessidade. Ela percebe a fundamentação, a fundamentação do epistemicídio no contexto de morte, de necropolítica do país, do Brasil. Então, esse dispositivo é de fundamental importância para compreender essa sociedade. E a Lélia Gonzalez, que tantas contribuições traz, inclusive para pensar a abnegação, né, que tanto nos marca e que tanto atravessa, inclusive, os espaços de produção de conhecimento, como as universidades, com os seus pensamentos eugenistas, com seus pensamentos sanitaristas, que nortearam muito fortemente essas produções de conhecimento e que produziram a teoria do branqueamento, que produziram esses distanciamentos que só aprofundaram os epistemicídios. E que bom que existiram e existem pensadoras e pensadores que nos possibilitam, que nos dão pistas de como é possível ampliar essas possibilidades de pensamento, e aí sim, porque ninguém inventa a roda, né? A gente está sempre reinventando-se a partir do que a gente já possui e do contexto que a gente tem. Então, eu acho que é essa grande abertura que a gente precisa aproveitar essas fissuras que existem no sistema para que a gente possa ampliar os horizontes de libertação. E daí o capítulo necessário que já me cobrou aqui o camarada Rodrigo. Então, outras coisas me ocorrem aqui, mas eu vejo já a Ofélia sorrindo para mim muito gentilmente, e eu sei que o colega John gosta muito de falar, então eu vou deixar aqui nesse ponto. Tomara que eu tenha respondido, e caso não tenha, a gente conversa. Obrigada, Rejane. Ô, John, eu vou pedir para você falar em 1 minuto. Vou tentar ser o mais breve possível. Obrigado, Eduardo, pela sua colocação. Sempre é bom ouvir você e ouvir os demais colegas, sempre é gratificante. E você tocou pontos bastante importantes. Krenak, eu gosto demais de ler Krenak, o ambientalista, antropólogo é muito importante. Mas, Eduardo, o professor Eduardo, a grande questão que eu penso em relação a exatamente essa problemática em que o pensamento filosófico canônico não pensou o Brasil, isso de fato aconteceu, não pensou o Brasil. A gente pega filósofos que vão estraçalhar o brasileiro, o latino-americano de uma forma gigante. Vai ser o bicho que não pensa, que anda que nem um corcunda. Esse vai ser o pensador brasileiro latino na Europa. A grande questão é como pensar a filosofia
e como reconhecer a filosofia apenas, ou reconhecer o engajamento da filosofia desde a década de 90, 70, ou anterior a isso, por exemplo, pegar autores literários que escreveram, que tiveram um engajamento crítico, e trazer eles como os grandes exemplos de filósofos para nós. Me parece bastante problemático. Por quê? Porque imagine uma mesa redonda que chamam Taci Ribeiro, Paulo Freire, Milton Santos, vamos supor mais quem? Eu, por exemplo, e vamos supor outro autor, Clarice Lispector. Essa mesa de discussão, o tema, Brasil. Esse é o tema, esses foram os convidados. Se tu começar a dizer, eu, por exemplo, dizer, aqui estou aqui comigo e todos os meus amigos aqui, filósofos, Milton Santos vai levantar da cadeira e vai dizer, tenho quase certeza disso, me baseio na obra dele que ele chamou de O Geógrafo. Eu sou geógrafo. Taci Ribeiro vai dizer, eu sou antropólogo. Paulo Freire vai dizer, eu sou pedagogo. E a Clarice Lispector, até o nome de escritora, ela não gostava muito de ser chamada. Ela falava, eu só estou aqui escrevendo o que o meu pensamento está trazendo. A necessidade que eu tenho de viver, escrever. Clarice Lispector é fantástica. Muito fantástica. Mas não seria problemático isso de trazer a autores que não tiveram a pretensão de ser filósofos, não tiveram em nenhum momento essa tarefa de fazer filosofia, mas fazer as suas respectivas áreas de conhecimento. Um pensamento que fosse capaz de pensar a realidade brasileira. Porque não é algo restrito à filosofia. Não é. Se pensar a filosofia, se pensar a realidade é só algo restrito à filosofia, a gente não teria a ciência, a gente não teria, só teria a filosofia. Mas a filosofia, ela deixou de ser a única forma de conhecer o mundo e passou a existir outras formas de conhecer o mundo. Ciência e artes. Ambas exigem a construção de conhecimento. E a gente tem que reconhecer que a filosofia produz conhecimento, a ciência produz conhecimento e a arte produz conhecimento. Se a gente não sair disso, a gente vai acabar sempre se baseando em outra área para falar uma coisa que a gente tem que falar. Para mim, e por isso me parece problemático. Senão, eu sempre digo, o grande autor que nós devemos ler é Taci Ribeiro, Milton Santos, Paulo Freire. O Paulo Freire tem uma contribuição imensa. Eu até, em alguns trabalhos, eu disse, olha, é mais importante nós, brasileiros, lermos a obra pedagógica, o que foi escrito sobre educação, por Paulo Freire, do que pegar a obra de Kant sobre a pedagogia. Qual é a relevância de pegar a obra de Kant sobre a pedagogia em comparação com a obra de pedagogia de educação desenvolvida por Paulo Freire? Não tem nem como comparar. Paulo Freire é Paulo Freire, um dos maiores pedagogos do mundo, não tem outro, não me bote outro. Edgar Morin, quem é Edgar Morin? Edgar Morin tem lá a sua contribuição, sim, eu sei. Mas Paulo Freire, o que o cara fez, o que ele pensou, ele pegou a América Latina, você pegar o capítulo 2 de algumas obras que ele fez, que foi traduzido recentemente em 2006, 2008, o cara foi genial, foi massacrado, fugiu, Milton Santos também fugiu, produziu muito em francês, depois foi traduzido aqui para o Brasil, mas o cara ele moldou, fazer o quê? O brasileiro tem isso, tem esse intuito de inovação, libertação. É exatamente esse é o desafio, é pensar para além desses caráteres europeus canônicos. Para além disso, a gente não tem que se basear neles, a gente não devemos esperar reconhecimento deles. E eu finalizo aí por conta do tempo. E depois quero conversar com você, Eduardo. Obrigado, gratidão. Duda, alguma questão aí para finalizar com a Rejane e com o John? Porque me parece que o Jorge não está mais na reunião, se eu não estou enganada. Eu só quero me divertir, John. O conceito de filosofia que você manejou do Deleuze e Guattari, o livro que é filosofia, do Deleuze e Guattari, o Guattari, olha que loucura, o Guattari nunca foi filósofo, psicanalista de formação, não fez nenhum curso de filosofia e escreveu um livro sobre o que é filosofia. O Paulo Freire, pedagogo, é filósofo da educação, formado assim, então é filósofo de profissão. Uhum. O Milton Santos foi filósofo antes de ser geógrafo.
Aliás, foi reprovada aqui no concurso da UFBA, coitada da UFBA. Então, isso é muito legal o que você está dizendo, né? Ou seja, a gente sair desses cercadinhos de quem é, o que é filosofia tem a ver com quem faz filosofia. E, com certeza, não faz filosofia no Brasil quem tem o título de filosofia da academia. Então, essa mesa que você montou, eu iria feliz da vida assistir. Você, junto com Paulo Freire, com Clarice Lispector, com Milton. Adoraria. Rapaz, eu ia morar nessa live. Mas peraí, faltou colocar aí nessa história, já que você chamou tanta gente, a Lélia Gonzalez, porque Verdade. Essa mulher que produziu filosofia e filósofa não está no hall, né? Que legal. Lélia Gonzalez também. Eu não iria se não tivesse Regiane Matos nessa mesa, com Sueli, Lélia e Beatriz. É isso aí. Bom, vocês me conhecem pelo rigor de começar e encerrar, então, acho que a gente pode encerrar aqui a nossa conversa, que se deixar aqui a gente vai até amanhã de manhã, né? Mas deixar o nosso agradecimento sincero para a Regiane e para o John, e para todos e todas que participaram dessa noite de mais um seminário AFIL Brasil. Na semana que vem temos mais um seminário, né? Eu acho que é o Duda, né, Duda, que vai falar na semana que vem? Não, quem vai falar semana que vem? O Duda. Então, semana que vem, às 19 horas, temos aí a fala do Duda. E deixar de novo o agradecimento da AFIL, à Regiane e ao John. Um grande beijo a todas e todos. Nos vemos na próxima semana. Gratidão. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelos Obrigada, comentários. gente. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Rede Africanidades. Boa noite. Obrigada, Rede Africanidades. Valeu. E a Fio Tchau, Brasil. gente. Boa noite.